Oi, gente, Drica Estufuzói de novo aqui com vocês. Vamos prosear, vamos prosear? Então vem comigo, chega junto pra prosa boa aí. Estufuzói, povo, fica esperto, Brasil. Gente, eu tava falando, né, sobre a ditadura militar, falei muitas coisas, tô fazendo vários vídeos, né, então eu tô vindo um caminho longo. Gente, vou ter que dar um stop pra pegar meu gato, que ele tá miando, só um minutinho. Pronto, gente, voltei. Não peguei ele não porque ele correu, mas eu abri a porta, porque gato tem um problema sério com porta fechada. Não, tá ali olhando pra mim, da porta. Então, gente, é o seguinte, eu venho fazendo uma caminhada com vocês, né, falando sobre a ditadura, aprendendo junto com vocês, né, aprendendo todos nós juntos, sobre a ditadura, o que aconteceu de verdade, né, o que deixou de acontecer, falamos sobre as judiações, as maldades, falamos sobre o golpismo dos Estados Unidos, falamos sobre o, o sistema que a ditadura moldou, né, nossa sociedade junto com a Rede Globo, que é o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, né, bom, xibom, xibom, bom, bom. E falei sobre como seria se esses 27 bilhões de dólares que os militares roubaram tivessem sido usados adequadamente, como é que o Brasil estaria naquela época, como é que seria, fiz as comparações, e aí se os governos de direita tivessem mantido o estilo de política que é humanista, que é voltada para o povo, que é voltada para a educação, cultura, artes, voltada para a economia e industrialização do país, né? Como os governos de esquerda, como estaríamos hoje? Hoje seríamos uma potência, seríamos um país de primeiro mundo, teríamos a nossa própria plataforma de mídia, né? Uma nossa própria Microsoft brasileira, e assim, teríamos SUS, educação gratuita de excelente qualidade, teríamos hospitais de nível, sabe, da Samsung Medical Center da Coreia do Sul, teríamos, assim, erradicado várias doenças. Nossa, o Brasil seria assim, o paraíso na Terra, sabe? E por que que não aconteceu? A herança da dívida da ditadura. Os governos subsequentes, que o governo de esquerda veio muito depois, né? Os governos de direita vieram primeiro. Esses governos subsequentes gastaram 40% do orçamento com pagamento de juros. Ele já começou lá, gastando com pagamento de juros, enfiando dinheiro no bolso desse povo safado, né? Dos rentistas, dos especuladores, né? E por aí vai. Os governos também, que vieram depois Porque, na verdade, o que esses governos de direita fizeram? Tá? Eles deram continuidade à política de poder, né, da ditadura. Sabe? Só tinha o nome de democracia, porque a gente podia votar, e aí a liberdade de expressão e tudo mais, mas com relação ao desenvolvimento do país, era a mesma coisa dos militares, era só para dar dinheiro para rico, né, para agro, para Rede Globo, era só entregar as nossas estatais e as nossas riquezas, e mais, entregavam a estatal prontinha, bonitinha, funcionando direitinho, e não reinvestiam em inovação. Não existia. A empresa que comprava. Vocês têm que entender uma coisa, gente: estatal não é empresa, é prestadora de serviço ao povo. Empresa visa lucro. Estatal visa fazer o bem, sabe? E fazer o melhor para o povo, prestar o serviço da melhor forma possível para o povo todo do Brasil. Então, é por isso que não tem reinvestimento em inovação, porque a empresa não quer reinvestir, ela já está ali ganhando um monte de dinheiro sem fazer nada, ganhou a empresa, porque privatização é preço de banana, né? E isso continuou, sabe? Até hoje, tirando os governos de esquerda que barram isso, e por isso a direita odeia tanto a esquerda, é por causa disso, sabe? Ah, não é nada de comunismo, babaiaga, nada disso. É porque aí eles têm que. Eles diminuem, né, diminui o leitinho desse povo, e eles não admitem, né? A corrupção no pós-ditadura, mensalão, Lava Jato, orçamento secreto, que dizem, né, a Rede Globo chama de paralelo, que também, para mim, é a mesma coisa do orçamento secreto, sabe? Um paralelo, é errado, não tem isso, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós, civis, podemos fazer tudo o que a gente quiser, certo? Por exemplo, a lei não diz que é proibido matar. Não. Diz que matar é crime. Você quer matar, você mata. Mas se você for pego, você tem que responder ao seu crime, né? Você vai ser penalizado. Então, os civis, eles podem fazer o que eles querem, tá? Só que a lei determina até onde vai essa liberdade, porque não existe liberdade plena e absoluta. Não tem como. Porque se eu tiver uma liberdade plena e absoluta, eu vou pisar no você. Por que eu vou pisar no você? Eu vou invadir a sua liberdade. E aí a sua liberdade vai deixar de ser plena e absoluta, porque a minha plenitude e absolutismo vão atacar a sua liberdade, e a sua liberdade vai ser diminuída. Então, é para isso que existem as leis, para limitar as liberdades,
Não é censura, é limitação, tem que delimitar. A casa não tem um muro em volta delimitando ela da rua? Então, a mesma coisa, as leis delimitam os comportamentos das pessoas dentro da sociedade. Agora, os bolsominions, os bolsonaristas, eles não querem seguir leis, eles não querem seguir, ter limites, eles querem poder fazer o que eles quiserem. Então, eu acho o seguinte, eles deviam juntar bastante dinheiro, indenizar todos os moradores lá de Ilha Grande, por exemplo, que é a maior ilha aqui do Brasil, e mudar para lá. E aí eles vão viver lá do jeito que eles quiserem, se matando uns aos outros, roubando, fazendo o que quiser, viver lá do jeito que eles quiserem, vão constituir lá uma monarquia, só que aí não sai de lá também não, fica só lá. As leis do Brasil, eles vão transformar a Ilha Grande, por exemplo, num país à parte, que é deles. Tem certeza que dá para liberar, gente? Se todo mundo apoiasse essa ideia, pegasse esse povo, jogasse dentro do navio, soltasse eles todos lá, mas tira os bichinhos também lá, gente, de Ilha Grande, ela tem muito cachorrinho, tem gatinho, tira, porque esse povo é muito mal, vejo o dia dos bichinhos, então tem que tirar os bichinhos tudo também, tá? Mas é isso, lei é para isso. Então, como eu estava falando, corrupção do pós-ditadura, com mensalão, que nada tem a ver com o Lula, e sim com o nojento do Marreco, como é que é? Sérgio Moro, Marreco, não sei da onde lá. Lava Jato, que também Sérgio Moro está envolvido, que o mensalão levou o Lava Jato, né? Orçamento secreto ou paralelo, como a Rede Globo queira, né? Não é só do réu Bozo, mas também do nojento do Temer, temeroso, drenaram mais de 500 bilhões de reais em 30 anos. Até onde se sabe, mas vai saber, né? Até onde se sabe são 30 bilhões, 500 bilhões em 30 anos. Mas eu acho que é bem mais, viu, gente? Eu achei essa conta meio baixa. E agora vamos para a conclusão de toda essa caminhada. O Brasil, que poderia ter existido se tivesse priorizado educação, saúde, tecnologia e combatido a corrupção sistêmica, que sim, sistêmica por quê? Porque vem desde lá da ditadura. Ditadura militar de 64 institucionalizou a corrupção. E os governos posteriores de direita adoraram isso e continuaram com essa corrupção. Por isso que é uma corrupção sistêmica, sistematicamente corrupção que vem de governo a governo de direita. Porque de esquerda eles tentaram, não conseguiram comprovar absolutamente nada, nenhum crime. Só invencionice. Então, se não tivesse toda essa balacobaco, hoje seríamos top 10 em IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. E os componentes desse índice são saúde, educação e renda. O que significa top 10 em IDH? Significa que todos seríamos estudados, teríamos cursos universitários, seríamos pessoas muito mais inteligentes, mentes muito mais abertas, não seríamos manipuláveis. Teríamos saúde gratuita para todo mundo, universal e de qualidade, muita qualidade. E por sermos saudáveis, tanto mentalmente quanto fisicamente, e sermos bem educados, no sentido não só de, por favor, muito obrigada, boa noite, bom dia e tal, com licença, que vem de berço, né? Seríamos pessoas cultas, pessoas empoderadas pelo conhecimento, e não pelo grito, não pela arma, né? Não pela religião. Seríamos pessoas realmente empoderadas pelo intelecto, pelo cérebro. E, por causa disso tudo, teríamos excelentes trabalhos e seríamos muito valorizados, não aceitaríamos corrupção, não seríamos manipulados, teríamos um país de primeiro mundo, um país de primeiro mundo autossuficiente em energia, alimentos e tecnologia, baixíssima desigualdade social, e ainda assim essa desigualdade social não seria igual Seria assim, a maioria da população classe média, mas uma classe média mais para rico, não super ricos, uma classe média melhor. Tipo assim, tem uma casa muito boa, e tem uma casa na praia também, uns 2, 3 carros, viajar pelo menos 2 vezes por ano para a praia, 1 vez por ano para o exterior, entendeu? Seria esse nível. Deixa eu ver aqui. Uma frase de Celso Furtado, que é um economista dos mais importantes pensadores brasileiros do século XX. Ele se dedicou sua vida a entender e a combater o subdesenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina. Então, ele tem uma frase muito interessante, que é a seguinte, abre aspas, o subdesenvolvimento não é acidente, é uma escolha política. É uma escolha política. E eu vou te provar agora. Você, quando vota num Tiririca da vida, num Nicolas, num Cleitinho, num Gaia, num Bozo e a família dele, você, quando cogita votar numa Michele, né, para a presidência. Gente, a mulher não tem capacidade, não tem capacidade cognitiva. O que ela vai fazer na presidência? Vai ficar falando em língua de anjo, que sabe Deus como que ela achou essa língua de anjo, porque ninguém nunca ouviu o anjo falar. Né?
Então, para mim, essas línguas aí, já nos filmes de possessão demoníaca, o que a gente vê, os possuídos falando um monte de língua esquisita, né? Bom, enfim, brincadeiras à parte, é, até esqueci onde que eu estava. Ah, sim, o subdesenvolvimento não é acidente, é uma escolha política. Você é governado pelo político que você escolhe. Quando você escolhe um Fernando Collor de Mello, você escolheu ter sua caderneta de poupança, todas as suas poupanças roubadas. Você escolheu, tá? Quando você escolhe votar no réu Bozo, você escolheu que familiares, amigos seus morressem na pandemia. Você escolheu. O sangue das pessoas também está nas suas mãos. Ah, mas eu imaginei. Gente, tá, tudo bem, errar é humano, mas permanecer no erro, no caso de continuar idolatrando genocidas, eu digo que não é burrice, eu digo que é mau caratismo mesmo. Tá? Desculpe a sinceridade, quem não gostou, paciência. Tá? Gostou, não gostou? Gostou, gostou. Se não gostou, gostasse. Tá bom? Contribuições. Criou o SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. O que é isso aqui? Ah, tá. Mas em 1959, não existe, não foi um período antes da ditadura que foi criada essa SUDENE para reduzir as desigualdades regionais. Isso segundo o Celso Furtado, tá? É, ele tem obras clássicas do Celso Furtado. Vou falar aqui, ó, Formação Econômica do Brasil, que analisa a história econômica desde a colônia. A gente tem que achar esses livros para eu ler. Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina. Critica as políticas que perpetuam a dependência externa, que é o imperialismo norte-americano e europeu em cima da América do Sul e América Latina. Criou a teoria do subdesenvolvimento, argumentando que o atraso econômico não era uma fase, mas um sistema mantido por elites e potências estrangeiras. Gente, eu não preciso explicar isso. Isso é a realidade do dia a dia do brasileiro. Só no estufa o zóio não vê quem não quer. As ideias do Celso Furtado influenciaram políticas de combate à pobreza, como o Bolsa Família. E o Celso Furtado é considerado um dos pais do pensamento crítico sobre o desenvolvimento do Brasil. Ou seja, o cara não é qualquer um, sabe? Não é qualquer medíocrezinho aí, metido a, como diz meu querido José, do Portal do José, que eu acompanho há anos já, não é nenhum jeguinho lustroso, tá? É pessoa de alto calibre e alto poder, sabe, de conhecimento, né? Relação entre IDH e Celso Furtado. Por isso que eu falei lá atrás o que era, expliquei o que era IDH e tal. Se o Brasil tivesse seguido as ideias do Celso Furtado desde 1959, quer dizer, ele já faleceu, né? Desde 1959, teríamos um ótimo IDH de 0,900. O de 0,500 é baixo, para baixo é ruim. Então, 0,500 para cima é médio, bom, muito bom. Agora, de 0,900 é muito bom, é muito alto. Para o Celso Furtado, desenvolvimento envolvido, desenvolvimento econômico com melhoria real na vida das pessoas, que é o que o Lula prega o tempo todo, sabe? É a frase que ele gosta de falar muito, que é muito dinheiro na mão de poucos gera miséria. Eu acho que é miséria que ele fala. E pouco dinheiro, mas na mão de todos, de muitos, de todos, gera desenvolvimento, gera qualidade de vida, gera pessoas menos sofridas, né? Outra frase do Celso Furtado: o subdesenvolvimento não é uma etapa rumo ao desenvolvimento, mas seu produto. Olha que interessante essa frase, vamos analisar ela. O desenvolvimento não é uma etapa rumo ao desenvolvimento. E faz total sentido. Porque quem é subdesenvolvido não se desenvolve. E o sistema criado pela corrupção sistêmica do Brasil desde lá da ditadura faz com que o subdesenvolvimento nunca chegue, nunca termine. Porque para começar a desenvolver, você tem que primeiro acabar com o subdesenvolvimento, acabar com o colonialismo, acabar com o viralatismo. Entendeu? Para você conseguir brecar os imperadores, ladrões, piratas, e começar a injetar, a fazer o desenvolvimento do país, que é o que o Lula está fazendo agora. Sabe, o Brasil está com a faca e o queijo nas mãos. A gente não pode deixar de jeito nenhum esse Congresso bandido aprovar essas leis ridículas, porque aí a gente vai virar a ditadura do Congresso Nacional, que é do Senado e dos senadores e dos deputados federais. Não pode, gente, não pode. Isso é inconstitucional. Isso fere a soberania dos três poderes. Entendeu? Comparação. Ah, não, isso aqui é outro vídeo, tá, gente? Aqui acabou. É porque eu ia comparar a ideologia da ditadura de 64 com a ideologia bolsonarista.
Eu não preciso fazer pesquisa para fazer isso. Nossa, não posso, o vídeo está muito longo, eu vou fazer isso num short, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, espero que tenham gostado.